Aleluia. Louvado seja Deus. Queremos colocar aqui diante do Senhor. Quem é o Espírito Santo e como ele atua? Esse ano, a nossa igreja tem como tema o Espírito Santo. E os cultos estão sempre voltados para estarmos falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa muito importante. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu creio que o mundo todo reconhece, ou pelo menos sabe, que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Três pessoas, mas são como um. Cada um tem o seu papel, mas eles não, ou seja, não se desvinculam, estão sempre ligados um ao outro, ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aleluia. Deus, realmente, ele é o Criador, né, de todas as coisas. Jesus, seu Filho, o Salvador, nosso Redentor. E o Espírito Santo é aquele que veio para nos consolar. Mas ele tem uma grande missão. A missão principal do Espírito Santo é testificar do Senhor Jesus, glorificar ao Senhor Jesus em todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Vemos logo no livro de Gênesis, o capítulo 1, os versículos 1 e 2, onde diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia! O Espírito de Deus, ele não é estático, ele não é paralisado, mas ele se movimenta. E ele se movimenta com um propósito. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque vamos ver também, encontrar também em Gênesis, capítulo 1, 26, quando Deus diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre a terra. Ou seja, o Espírito Santo, o Deus Pai, Deus Filho, estavam ali formando o homem. Engraçado, todas as coisas foram citadas, veio existir pela palavra, mas nós humanos, o Senhor, ele fez ali, ele foi moldado com as suas mãos, pegou o barro, moldou o homem, fez aquele boneco, depois ele soprou o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Glória a Deus. E Deus criou este homem perfeito, criou ali Adão e entregou a ele o domínio de toda a terra, entregou a ele os animais, as plantas, tudo sob a responsabilidade dele. E uma coisa assim que chama atenção, ou seja, como Adão tinha o Espírito de Deus. Ela não fala claramente, mas Adão foi ele quem deu nome a todos os animais que existem na face da terra, todas as plantas, foi Adão quem nominou os seres viventes. Aleluia. Então, ele era muito capacitado. Glória a Deus, glória a Deus. Mas Adão, por um momento, ele pecou, ali através de Eva, não importa, ele pecou, e a ordem do Senhor era para Adão não comer aquele fruto proibido. E o fato dele ter participado ali, de ter comido aquele fruto, o pecado veio ao mundo, a morte entrou no mundo, porque era para viver eternamente. Mas, com o pecado de Adão, a morte, ela passou a reinar na terra. Mas Jesus, Deus Todo-Poderoso, já preparou ali um plano de salvação para o ser humano, porque a morte já estaria reinando já. Então, ele preparou. E ele diz ali em Gênesis 3,15 que, ou seja, já faz uma promessa, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E essa promessa é Jesus. E só Jesus, e somente Jesus é que poderia vir ao mundo para redimir, para salvar, porque Jesus, ele não teve pecados. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, agora vamos dar assim, um passeio aí no Antigo Testamento, dizer como o Espírito Santo atuou no Antigo Testamento. Então, já vimos aqui no início, aqui na criação, né, que ele se movia sobre a face das águas, ele estava ali presente quando ele disse, façamos o homem, a nossa imagem, então o Espírito Santo já estava ali presente.
Tem um outro momento aqui na vida de José. Está lá em Gênesis 41, 38. A história de José, creio que todos já conheçam, né? Ou seja, ele havia interpretado aqueles sonhos de Faraó, e aí, quando ele deu toda a instrução para Faraó, Faraó disse a ele, e disse Faraó aos seus servos, acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus, de sabedoria, ou seja, então, José, ele era cheio do Espírito de Deus, aleluia, a ponto de Faraó chamar a atenção e colocou ele ali como governador do Egito, glória a Deus. Quando nós, seguindo ali no livro de Êxodo, nós encontramos o Senhor chamando a Bezalel, especificamente, ele chama Bezalel e a Oliabe, e ele diz, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência. Outra versão diz conhecimento. Glória a Deus. Então, Bezalel, ele recebeu ali o Espírito de Deus para que ele elaborasse todos os objetos ali do tabernáculo. Ou seja, tudo foi desenhado ali. Moisés recebeu no monte e passou tudo para Bezalel. Então, Bezalel foi capacitado ali para trabalhar em ouro, prata, bronze, madeira, pedra, em todo tipo de artifício. Ele foi capacitado para isso. E ele, juntamente com Eliabe, ensinou a outras pessoas que também participaram desse grande projeto, de construir tudo que foi necessário ali para o tabernáculo do Senhor. Glória a Deus. Moisés também era um homem cheio do Espírito de Deus. Basta saber que ele ficou ali 40 dias no monte, né, na presença do Senhor, desceu ali, depois ele subiu mais uma vez, né, pelaquela questão das tábuas, mas Moisés, ele tinha o espírito de sabedoria também. Tanto que, quando seu sogro, Jetro, orientou ele ali, que ele chamasse homens para poder ajudá-lo, então ele colocou ali, ele chamou 70 anciãos, e interessante que, assim, Moisés tinha tanto do Espírito, que eu e o Senhor disse, e tirarei do Espírito que está em ti, e porei sobre eles, glória a Deus, e não fez falta, né, Moisés continuou com o Espírito, aleluia, o Espírito de Deus agindo na vida dele. Aí, o pessoal ali passou aquele tempo ali ali no deserto, e depois eles foram para entrar em Canaã. E quando eles entraram ali na Terra Prometida, logo após a morte de Josué, o povo começou a se desviar, a se afastar da presença de Deus, se tornando um povo rebelde. E, com isso, os inimigos começaram a agir. E Deus levanta aí Otiniel, que foi o primeiro juiz que atuou ali. E diz a palavra de Deus em Juízes 3:10 que veio sobre Otiniel o Espírito do Senhor e julgou a Israel e saiu a peleja. Então, Deus usa com um propósito diferente a cada um. Glória a Deus. Aleluia. Podemos citar também Jefté, que também ele recebeu o Espírito de Deus, Sansão, tantos homens. Chamo a atenção também de Saul, e nós encontramos lá em 1 Samuel 10:6, que diz, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudará em outro homem. Olha que interessante. Esse aqui é bem claro. Então, assim, Saul, ele recebeu do Espírito de Deus para ser ali o rei de Israel, né? E foi colocado nele um espírito de forma que, como ele diz assim, te mudará em outro homem. Ou seja, a pessoa que recebe o Espírito de Deus tem uma vida transformada. E ele recebeu isso. É certo que ele não permaneceu. E como o Espírito não estava naquele tempo, ele vinha, passava um tempo, podia até ficar, mas ele vinha e voltava, tinha um propósito, né? Já no caso de Davi, nós sabemos que Davi, quando ele foi ungido rei de Israel, o Espírito de Deus também se apoderou dele e nunca mais saiu. Então, você vê aí que permaneceu. E Davi era um homem grandemente usado por Deus, foi ali um rei segundo o coração de Deus. Davi era um homem que louvava, que exaltava, que glorificava o nome do Senhor. Então,
Cada um tinha o seu propósito ali. Deus tinha um propósito em cada vida, aleluia. Eu chamo a atenção também de Miqueias, né? Miqueias 3:8, que ele diz: mas de certo, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, aleluia, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ou seja, o Espírito Santo, ele vinha também para corrigir, para denunciar o pecado, para denunciar a transgressão. Ezequiel 11, versículo 5, ele diz: então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer: eu conheço bem o que estás pensando. Gente, o Espírito Santo de Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele também é onipotente, ele conhece o nosso pensamento. Aquele pensamento que aquele povo de Israel estava naquele tempo não era o pensamento correto. E Ezequiel é chamado aí para dizer: eu conheço bem o que vocês estão pensando. Deus, ele conhece a nossa mente, conhece o nosso pensamento. O Espírito Santo também. Glória a Deus. E no Novo Testamento, como foi que atuou o Espírito Santo? Pelo menos até o tempo de Jesus. Ele atuou da seguinte forma. Lucas 1,35, ele nos fala aí, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, te envolverá com a sua sombra, pelo que também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia! O Espírito Santo estava ali falando para Maria, aquela jovem que se tornou a mãe do nosso Salvador, a mãe do nosso Senhor. Aleluia! Então, o Espírito Santo a cobriu e ela começou a gestação de Jesus ali no seu ventre. Glória a Deus. E interessante que, assim, e aí vamos para Lucas 1,15, que nos diz: porque será grande diante do seu Senhor. Havia uma promessa ali de Zacarias e Isabel, né? Que eles eram estéril, mas na sua velhice houve aquela promessa, né, de que ele teria um filho e o nome dele seria chamado João. E aí a orientação foi dada: porque ele será grande diante do seu Senhor, e não beberá nem vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre. Então, João, ele foi um homem privilegiado desde o ventre da sua mãe. Ou seja, ele já foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. E interessante que quando Maria, ela já ficou sabendo, que o anjo falou que Maria, que era Isabel, a sua prima, também já estaria gestante já de 5 meses, então Maria, ela vai visitar. E quando ela chega para visitar a sua prima Isabel, ou seja, aquele bebê, ele se mexe ali no ventre, aquela criancinha se move, e naquele momento também Isabel também é cheia do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Zacarias ele também foi cheio do Espírito Santo. A gente sabe que Zacarias, quando ele recebeu a notícia, né, que a sua esposa ia gerar um filho, é como se ele tivesse duvidado, e aí ele ficou mudo. E ele ficou mudo até o nascimento de João. E quando João nasceu, foi que ele realmente voltou a falar. E naquele momento ele foi cheio do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Então, Jesus, aí ele começou, depois Jesus nasce, né? E aí ele começa realmente o seu ministério. Glória a Deus. E o primeiro fato aí que chama a atenção de Jesus é que quando ele estava indo para o Jordão para ser batizado, o Espírito Santo desceu ali sobre ele em forma de uma pomba. E aí ele foi cheio do Espírito Santo a partir dali. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus também, ele precisou passar por essa experiência. E engraçado que quando ele foi ali para se batizar, João disse: eu é que precisaria ser batizado por ti, e o Senhor vem a mim. Ou seja, Jesus estava dizendo que precisava se cumprir tudo que estava na Escritura. Então, tudo que a Escritura diz, tudo que a palavra de Deus diz, ela é a verdade, porque a palavra de Deus
verdadeiramente é a verdade. A palavra de Deus, ela não pode mentir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus, ele prosseguiu o seu ministério, permaneceu ali, chamou ali os 12 apóstolos para estar com ele, e sempre instruindo, orientando, e quando já chegou, assim, próximo da sua partida, ou seja, nos últimos tempos, Jesus começou realmente a intensificar, a explicar o que viria, o que estaria por vir. E já no seu último dia, a gente podemos ler ali, até no livro, aconselho que você leia os livros de João, o livro de João, os capítulos 14, 15 e 16. É muito precioso, é muito, muito importante. Tem muita coisa, assim, maravilhosa que a gente precisa realmente aprender. Pode ser que tenha gente que esteja escutando aí que não conhece a palavra, ou aqui ainda vai ouvir. Então, eu aconselho que o que eu estou dizendo, o que qualquer um servo de Deus fala, vá conferir na palavra. A palavra de Deus diz que os crentes de Bereia, quando os discípulos estavam ali falando, eles iam conferir para ver se aquilo era verdade. Porque muitas vezes a gente ouve determinadas pessoas e a gente acredita e pensa que aquilo é verdade, entendeu? Então, assim, é bom, é necessário e justo que você realmente verifique aquilo que está sendo dito para ver se é verdade. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia é a verdade. Tudo que a Bíblia fala, tudo que ela promete, ela cumpre. Nada fica sem, ou seja, sem fazer. Tudo que ela diz, ela cumpre. Louvado seja Deus. Então, Jesus ali, então, quando ele já chegou no seu último dia ali, aquele dia que ele ia estar sendo entregue ali pelo seu traidor, que, na verdade, já era plano de Deus que realmente aquele momento chegasse. Então, ele reúne ali os seus discípulos e ele dá as instruções finais. E ele anima os seus discípulos para que eles permaneçam firmes. E ele diz, olha de que forma ele anima os seus discípulos. Ele diz, em João 14, 16, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco e estará em vós. Jesus era o Consolador. Ele estava enviando um outro igual a ele. Jesus, o tempo que ele estava aqui na Terra, ele se deslocava de um lugar para outro e tinha seus limites. Mas o Espírito Santo, aquele o outro Consolador, que viria após a sua morte e ressurreição, ele viria para habitar em nós, dentro de nós, habitar conosco. E o Espírito Santo, aí agora, ele é limitado. Ele pode estar em milhões de pessoas ao mesmo tempo, porque ele é onisciente, ele é onipresente, o Espírito Santo tem esse poder, aleluia, glória a Deus. Então, os discípulos estavam ali sendo confortados. Fiquem tranquilos, vou enviar outro, igual a mim, vou rogar ao Pai, o Pai vai enviar para estar dentro de você. Aleluia. E como diz aqui, exatamente no versículo 17, e ele continua, né? O Espírito da verdade que o mundo não conhece. Olha, aqui está se falando o Espírito Santo, é o Espírito da verdade. Não há mentira, não há engano. Aleluia. Então, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. O mundo não conhece o Espírito da verdade, mas vós conheceis, porque os discípulos estavam ali aprendendo com Jesus, estavam servindo a Jesus, e eles podiam ter essa convicção de que tudo que Jesus falava, que ensinava, era o que, ou seja, eles confiavam na palavra de Jesus, eles sabiam, eles tinham essa certeza. Glória a Deus. Então, mas vós não conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O versículo 26, ele nos diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, ensinará em meu nome, e vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito, de tudo que eu vos tenho ensinado, aleluia. Então, o Espírito Santo, quando ele habita em nós, ele é o Espírito da verdade, e ele nos lembra das coisas, ele nos ensina,
eu tenho experiência de várias vezes, às vezes eu esqueço de alguma coisa, guardei, não sei aonde, eu peço, Espírito Santo, me mostra, me lembra. Então, ele faz isso. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Ele está sempre conosco, nos auxiliando. Seja em qualquer momento, ele está conosco, seja na luta, seja na perseguição. O Espírito Santo está conosco, nos fortalecendo, nos ajudando. Aleluia. Então, nós experimentamos isso, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, depois da morte de Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou, e após a sua ressurreição, ele aparece aos discípulos. Glória a Deus. E lá em Atos 1:4, ele diz, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que de mim ouvistes. Então, Deus havia prometido, antes de morrer, falou com eles. Agora que ele ressuscitou, ele está reforçando. Mas que espere a promessa do Pai, que ele de mim ouvistes. Ou seja, ele já tinha prometido o Espírito Santo. Então, eles tinham que aguardar esse tempo e esperar o dia certo. E aí, no versículo 5, já do livro de Atos, ele diz, e ele fala, né? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aleluia! Glória a Deus. Então, a promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Deus não promete para não cumprir, não. Tudo que ele promete, ele cumpre. Glória a Deus. Então, os discípulos, eles ficaram realmente ali aguardando aquele tempo. E lá quando chega em Atos 1:8, o Senhor disse, Jesus falou para eles, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia. Jesus estava dizendo ali naquele momento que eles iam receber a virtude, iam receber o poder do Espírito Santo para testemunhar em qualquer lugar. Jerusalém pode ser aqui a nossa casa, precisamos testemunhar na nossa casa, na nossa família, na nossa vizinhança, na igreja, em qualquer lugar. Não importa qual é o lugar que você está. Os confins da terra, uns vão, não é, você pode não ir aos confins da terra, ou seja, a uma distância maior, mas Deus vai estar mandando alguém lá para exatamente estar pregando a palavra de Deus. Então, ele dá poder e autoridade. O importante é que nós possamos testemunhar realmente do poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. Em Atos 2, dos versículos de 1-4, aí, como Deus tinha dito, né? Jesus tinha dito para eles que eles esperassem, não se ausentassem de Jerusalém. Então, quando chega ali no livro de Atos 2, a partir do 1:4, ele diz, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Aqueles homens obedientes à palavra. Então, estavam todos reunidos ali no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Não era um vento, era um som como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa em que estavam assentados. Aleluia. Ou seja, os discípulos estavam ali reunidos naquele lugar, e aí veio, veio de repente, ou seja, esse som como de um vento, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aleluia! Aleluia! E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas. Aleluia! Noutras línguas. Aleluia! Glória a Deus. Conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Aleluia! Então, chegou ali aquele dia onde todos aqueles que estavam reunidos ali, eles receberam o Espírito Santo para habitar dentro deles. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E a partir de então, os
os discípulos, eles começaram a proclamar a palavra de Deus ali em todas as regiões. Glória a Deus. E a igreja, ela estava ali se formando. E o Senhor acrescentava, dia após dia, aqueles que iam sendo salvos. Aleluia. E o Senhor começou a operar milagres, maravilhas e prodígios através daqueles discípulos que foram cheios do Espírito Santo e que agora estavam ali fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Receberam a sua bênção porque eles estavam na posição de receber. Eles estavam em obediência. Eles ficaram ali em Jerusalém, aguardando aquela promessa. Louvado seja Deus. Então, não importa o tempo que estejamos esperando a promessa que o Senhor fez nas nossas vidas, mas devemos confiar, porque a promessa de Deus é a realidade que vai realmente acontecer. Promessa e realidade são a mesma coisa. Aleluia. É fato. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero chamar a atenção agora, mais uma vez, do versículo lá de João 14, o versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco para sempre. Aí eu pergunto, ele disse, que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? E por que não vê, nem conhece? O que é necessário? O que é que precisa para que o mundo conheça o Espírito da verdade e possa tê-lo habitando dentro de você? Na verdade, uma coisa é necessária para termos o Espírito Santo em nós. Cabe a cada um de nós tomar a decisão. Aquele que nunca ouviu ainda a respeito do Evangelho, talvez você tenha a oportunidade de ouvir essa palavra. Então, o Senhor quer que todos recebam o Espírito Santo de Deus, mas sabe que nem todos conhecem. Mas para conhecer, é necessário uma posição, você tomar uma decisão muito importante. A palavra de Deus diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer em nosso lugar. E todo aquele que crê terá vida eterna. Então, Deus já enviou Jesus com esse propósito. Jesus já veio, já morreu para conquistar a salvação, para conquistar o perdão dos seus pecados. Então, é necessário que cada um tome a posição, dizer, eu quero esse Jesus, eu creio que Jesus morreu para me perdoar, para salvar os meus pecados, me dar salvação. Então, eu creio, e com essa verdade, você pode receber o Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não somente Salvador, mas principalmente Senhor. Senhor é aquele que manda. Então, você tem que obedecer, você tem que estar aí debaixo da vontade de Jesus. Glória a Deus, tome esta posição. Então, reconheça Jesus Cristo como seu Senhor, em primeiro lugar, e depois reconheça que Ele é o seu Salvador. Aleluia. Deus, Ele é seu dono, Ele quer fazer de você uma propriedade peculiar. Aleluia. Um povo exclusivo para servir a Ele. Quando se fala santo, não é... Santo é ser separado. Deus quer lhe fazer nação santa, um povo santo. Mas santo é separado para servir ao Senhor. Não é santo você fazer uma imagem de... Não é esse santo, não. Aquilo ali não funciona. Tem boca, não fala. Tem olho, não vê. Tem ouvido, não escuta. Tem nariz, mas não cheira. Tem mão, mas não apalpa. Tem pés, mas não andam. Então, tome a sua posição de ser separado para servir ao Senhor. Reconheça-o, Ele na sua vida, como Senhor da sua vida. E aí você terá o privilégio de receber o Espírito Santo para habitar dentro de você. O Espírito Santo, ele vai lhe guiar. O Espírito Santo vai lhe conduzir. O Espírito Santo vai lhe capacitar. Ele vai ser a sua bússola, a sua direção. Nós vimos aqui quantas coisas o Espírito Santo fez, quantas vidas ele usou. Ele capacitou ali a Bezalel para construir a Arca da Aliança, o propiciatório,
todos os instrumentos necessários ali, todos os utensílios do tabernáculo. Ele encheu ali também, ele deu sabedoria, o espírito de sabedoria também para José, quando ele interpretou ali o sonho de Faraó, e ele foi elevado a governador do Egito, porque Faraó viu nele o Espírito de Deus, porque ele era cheio do conhecimento, ele tinha realmente a palavra de Deus no seu coração, ele temia ao Senhor, aleluia, ele tinha uma vida de testemunho. José foi um jovem que sofreu muitos anos, ele passou, assim, por sérios, digamos, se fosse outra pessoa, assim, muitos traumas, mas ele foi sarado, ele foi tratado, ele foi obediente a Deus, em momento algum, ele se desviou do propósito, nem mesmo quando a mulher de Potifar tentou ele ali, e mesmo naquele momento ele não cedeu, ele valia mais, o que importava a ele era ser fiel ao seu Deus, esse eu temo ao meu Deus, então tem que ter aquela posição de temor, de temer a Deus, de ser obediente, e aí o Senhor realmente vai agir. Então, o Espírito Santo, quando ele estiver habitando em você, ele vai transformar o seu pensar, o seu agir, o seu falar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, nesta hora, te chamar, Luizinho, se você ainda estiver aí presente, para você louvar aquele hino. Amém. Bem, o nosso amado Luizinho, ele precisou sair. Mas eu quero trazer a sua lembrança, aquele louvor que ele trouxe ali, o primeiro louvor, que ele fala ali sobre a mudança radical no nosso viver. Eu vou ver aqui a letra, e eu vou falar aqui para você. Então, o Espírito de Deus está querendo possuir a sua vida inteiramente e fazer um movimento o qual você nunca sentiu. Dê lugar à voz do Espírito de Deus, aleluia. Então, o Espírito de Deus está querendo possuir a sua vida, está querendo possuir a minha vida, a vida de cada um de nós. Se tem alguém aí que está afastado, se tem alguém que está desviado, se tem alguém que está frio na fé, precisa de ser avivado, deixe o Espírito Santo de Deus falar o seu coração. Deixe ele possuir a sua vida inteiramente. Não queira tê-lo com reservas, essa área não pode, não. Ele tem total liberdade para agir na minha vida, na minha mente, do fio de cabelo à unha do pé. Tudo, Senhor, se tem alguma coisa errada, tira. Tenha liberdade para agir. Então, a minha vida está inteiramente na mão do Senhor. Eu não digo que eu não erro, que eu não falho, mas eu não tenho prazer em fazer isso. Então, eu quero estar sempre debaixo da potente mão do Senhor. Aleluia. Então, ele torna a dizer aqui, quando o Espírito... Ele é sutil como a brisa suave. Aleluia. E tão aconchegante, o Espírito Santo, ele é aconchegante, ele é agradável, ele não vem com agressividade, ele não vem com gritaria, mas ele vem com mansidão, falar aos nossos ouvidos. Então, deixe o Espírito de Deus encher a sua alma de prazer, porque algo novo e bom você vai conhecer quando você estiver experimentando aí o Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando o Espírito de Deus se apoderar da sua vida, você vai se desprender de tudo e se encher de Deus. Aleluia! Então, vai haver uma mudança radical em meu viver, no seu viver. Então, abra a porta do seu coração e deixe o Espírito Santo de Deus entrar. E seja envolvido no mover do Espírito de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, interessante, esse texto nós encontramos 3 vezes somente no livro de Hebreus. Deus tem um propósito, porque 3 vezes ele chama atenção. Hebreus 3, 7 a 8, ele diz, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. No versículo 15, ele torna a dizer, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. No capítulo 4, 7, ele torna a repetir, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aleluia, aleluia. Engraçado, o Senhor me levou hoje a um texto que eu fiquei assim, Jesus,
O Salmo 32, o versículo 9, gente, olha o que é que este salmo diz. Não sejais como o cavalo ou a mula, que não possui compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderia obedecer. Eu conheço isso muito bem, pastor Gerson conhece, né? Nós nascemos em Rota, né, pastor Gerson? Eu sou em Laje, eu em Mutuípe. Então, os animais, ou seja, eles só obedecem com a rédea e tem que ter um freio, porque se a gente montar num cavalo ou no jumento que não tiver freio, ele dispara e você, ou seja, corre o risco de cair. Eu já passei por isso em cima de um jumento, indo da roça para a cidade, eu sei o que é isso. Então, a palavra de Deus não quer que nós, seres humanos, que nós temos compreensão. O animal não tem compreensão, mas o ser humano tem. Então, não seja como o cavalo nem como a mula, que eles precisam de cabresto, que eles precisam de freio. Portanto, dê ouvido à voz do Espírito Santo de Deus nesta noite. Aleluia. Aleluia. E o Senhor, ele promete, ele diz o Senhor, instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Glória a Deus. Então, o Senhor vai estar sempre conosco. O Espírito Santo de Deus é quem vai nos ajudar, é quem vai nos transformar, nos restaurar, nos mudar o nosso pensamento, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar. O Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo é tudo que eu preciso, é tudo que nós precisamos. Glória a Deus, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso consolador, seja na hora do luto, seja na hora da dor. O Senhor está sempre conosco, vai nos consolar e vai nos trazer conforto para a nossa alma e vai trazer paz para o nosso coração. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Me perdoe se eu falei algo que você não queria ouvir, mas o que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu trouxe aqui. Para a igreja e para aqueles que realmente não conhecem ainda o Senhor Jesus Cristo. Que cada um possa tomar a sua decisão. Então, hoje você tem a chance de decidir se você quer o Espírito Santo habitando fora, porque ele fala com você, até porque o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós que já temos o Espírito Santo de nós ouvimos a voz. Se fizermos alguma coisa, o Espírito Santo acusa e a gente logo toma posição. Mas antes de nos convertermos ao Senhor, ele fala. Ele hoje falou aqui, com certeza, não tenho dúvida. Ele falou através da oração, através de tudo que já foi feito aqui, através dos louvores. Então, não endureça o seu coração. Tome a sua decisão e queira que o Espírito Santo esteja dentro de você. E que ele esteja realmente dentro, que ele permaneça com você e que você seja transformado para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia.